Olá, tudo bem? Estamos começando mais um UP Notícias Especial Política. Nosso convidado dessa semana é vereador pelo PTB e também líder do prefeito Rafael Greca na Câmara Municipal. Tudo bem, Pierre? Tudo bem, e vocês, como é que estão? Obrigado pela mais uma oportunidade de falar com a turma da UP aí, Pedro. Já falando então dessa questão do governo, para a gente poder entrar aí numa questão futura, primeiro eu vou perguntar como que você enxerga a preparação do governo para uma reeleição, né? Já que você tem um contato ali um pouco mais direto com o prefeito. A eleição ainda está marcada para outubro, mas todo mundo sabe que tem aí uma força que diz já que vai ser em dezembro, tem gente que ainda não sabe nem se vai ser em dezembro, por mais que marcada em outubro, ela pode ser adiada, então, um pouco. Como que você enxerga quanto isso pode afetar na preparação, na campanha e aí numa reeleição do prefeito Rafael Greca? Bom, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre me coloquei à disposição dos universitários, da universidade. Eu acho que esse é o papel da academia, ele é fundamental. E a função do vereador é também essa, é contribuir com a sociedade, com a juventude. Então, eu fico muito feliz, mais uma vez, por ser entrevistado por vocês. Boa, tua pergunta é muito interessante. Vou te explicar por que tua pergunta é interessante. Primeiro que eu acho que a eleição, daquilo que eu tenho acompanhado, daquilo que eu tenho conversado com alguns deputados federais, com as lideranças do governo, inclusive a liderança do PTB, enfim, a nível nacional, há uma grande predisposição para a eleição ser em novembro. Então, nós teríamos a eleição 15 de novembro e o segundo turno 6 de dezembro. Essa é uma grande possibilidade, eu entendo uma possibilidade real. Não tem como a eleição ser outubro. Eu acho, inclusive, que a eleição deveria ser no final do ano, o mais tardar possível, porque, infelizmente, a pandemia no Brasil ela vai ter um processo retardado, né? É um processo muito retardado. O que é esse processo retardado? Nós saímos do isolamento no momento correto e nós entramos no isolamento no momento correto e saímos muito cedo desse isolamento, né? E ao contrário da Itália, por exemplo, que na minha opinião foi um dos grandes demonstrações de força do país, uma grande demonstração de força de cidadania, o italiano, por mais que ele tenha ficado no processo da vida, ele ficou em casa, né? E o brasileiro não, o brasileiro quis sair, quis jogar bola, quis ir para festa. Não o brasileiro bom que quis ir trabalhar. É bom que se explique isso, porque também tem a necessidade. Eu escrevi uma frase recente, Pedro, que deixou muito clara a minha posição de que sair para trabalhar é necessidade, sair para a festa é irresponsabilidade. São coisas completamente diferentes. Bom, respondendo a tua pergunta de uma forma mais pragmática. Eu entendo que a eleição do prefeito Rafael Greca está caminhada. Né? Nós sentimos isso nos 10 cantos da cidade, nas 10 regionais. O prefeito que tem liderado todas as pesquisas, é um prefeito que tem sido vítima de ataque o tempo inteiro, então você sente o desespero do lado de lá quando você só ataca alguém quando você está desesperado, senão você não ataca. Né? Você pode ter um dossiê da pessoa, mas você não vai atacar alguém que está muito atrás de você. Né? É óbvio que o prefeito tem aí mais ou menos 75% de aprovação, vai ter uma oposição cruel contra ele, eu acho que isso é normal, mas eu acho que pro Greca, quanto antes fosse a eleição, melhor. Por quê? Porque você nunca sabe o dia de amanhã. Então, eu vou te dar um exemplo que vai te ilustrar bem a tua pergunta. Há um mês atrás, ninguém tinha dúvida de que Curitiba estava num processo perfeito no combate à pandemia. Quando houve esse final de semana as manifestações do Mercado Sal, dos outros bares, de festas e uma série de outras coisas, a população consciente ficou preocupada. E parte dessa população jogou a responsabilidade na prefeitura, o que também é injusto. Mas quanto mais você antecipa a eleição, melhor é para o cara, como o caso do Greca, que está numa condição bem posicionada em primeiro lugar. Ele não corre riscos do dia de amanhã. Agora, se a eleição for em dezembro, você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se a pandemia vai explodir em Curitiba. E se a pandemia explodir em Curitiba, é inevitável que tenha um grupo que vai achar que o prefeito é um coitado que tentou e outro grupo que vai responsabilizar o prefeito. Então, eu particularmente não queria estar na pele dele nesse momento, mas acho que para ele, diferente do que para mim, para os vereadores, acho que quanto mais tarde melhor, e para o prefeito, quanto mais tarde pior.
imaginando que nada aconteça assim de novo até essa explosão do coronavírus não aconteça e continue mais ou menos progressivamente como já está. Você acredita que pode surgir aí que a gente já sabe? Gustavo Fruit, o próprio Ney Leprevot, que é do partido do governador, mas o governador já falou que não vai apoiar ninguém, até para manter essa boa relação com todo mundo. Aí tem Gustavo Fruit. Surgiu agora até que pode ser que aconteça uma volta de uma tentativa do Requião, do Roberto Requião. Você acha que nenhum outro nome pode atrapalhar, pode ser aí essa disputa, essa reeleição do prefeito Rafael Greca? Eu acho o seguinte, vamos lá. Acho que a questão do Requião é um fake news. Né? O Requião acabou a carreira dele de uma forma muito digna. Né? A gente acaba, às vezes, por conta que a pessoa, por conta de que você tem uma ideologia de centro, direita e esquerda, a gente acaba não reconhecendo. Veja, tem milhares de assuntos, por exemplo, que eu não concordo com o que o Requião diz. Né? Mas você não pode criticar um cara que foi governador, prefeito de Curitiba, deputado estadual, prefeito de Curitiba, governador do estado, senador. Quer dizer, o cara tem uma história no Paraná, entende? Quantos de nós, políticos, vamos chegar a ter uma história como a do Requião teve? Eu acho que o Requião acabou a carreira dele e não vai ser candidato. Nós temos bons candidatos e possíveis bons candidatos à prefeitura de Curitiba, mas poucos deles têm elementos consistentes para tirar a eleição do Greca. A pergunta que eu faço, qual é a proposta que os opositores do Rafael vão fazer que seja melhor que a dele? Porque queira ou não queira, o Rafael é um cara que sabe o que representa Curitiba, conhece a cidade, conhece a questão cultural, já foi do IPUC, tem uma história com a cidade, entende de urbanística, de urbanismo, entende de zoneamento, entende da logística, entende de obra, e é um prefeito que se indigna quando as coisas não vão bem. Eu vejo muito candidato contrário ao prefeito Rafael Greca, que na verdade quer trampolim político para usar o fundo eleitoral. Essa é a verdade. Né? Tanto é que os ataques que ele tem sofrido são ataques tão inconsistentes que... Então, assim, eu não vejo nenhum desses candidatos que estão pleiteando com seriedade. Não vejo. Acho que são candidatos com seriedade, quando eu digo na proposta, não as pessoas, porque eu tenho certeza que vários deles são sérios também e não quero entrar nessa discussão. Mas eu não vejo nenhuma proposta diferente, né, a do Rafael, que faça com que convença você ou o teu eleitor a mudar de ideia. O plano Rafael Greca é um plano muito macro para a cidade. Aquela frase que todo mundo diz, mas o Rafael ama Curitiba, essa é uma grande verdade. Eu duvido que tenha algum desses candidatos que amem a cidade mais do que ele e que entendam mais a cidade. Ah, mas o Rafael tem problema? Claro que tem. Nenhum prefeito no mundo consegue ter uma aprovação de 100%, correto? Então, eu acho que fica muito vazio até agora. Eu tenho visto propostas de candidatos que só batem. Ou é questão do ônibus, fake news, é tanto desespero que o Greca vai ganhar no primeiro turno da eleição. Falando agora um pouco mais do isolamento social, recentemente você colocou no Twitter que o isolamento social em Curitiba acabou. Coisa que se comprovou nessa última terça-feira, saiu o dado que 36% de Curitiba vive o isolamento social, que é um número irrisório, não dá para se considerar realmente que tem. A minha pergunta é: qual é o caminho mais viável agora? É você, já que não está sendo feito por livre e espontânea vontade da população, decretar o lockdown com um pouco mais de força, pedir com multa, até com reclusão social se necessário, para que as pessoas tenham que ficar em casa, ou de fato ir liberando as coisas a voltarem a seu funcionamento normal? Não, eu entendo que o isolamento social tem que funcionar. Essa palavra, quem inventou essa palavra, ela é perfeita, a semântica dela, isolamento social. Então, veja, eu posso conviver com meu pai? Depende. Depende. Se meu pai é um cara que usa máscara, que sai pouco, se eu saio pouco, a minha probabilidade de pegar uma doença ou passar para o meu pai, ela é pequena. O isolamento social nada mais é do que diminuição de probabilidade de se pegar o vírus. Diminuição de probabilidades. Porque você pode ficar em casa 80 dias, pedir um McDonald's, e o único dia que você esqueceu de higienizar, você pode pegar. Então,
O isolamento social nada mais é do que possibilidade de diminuição. Pois bem, quando eu me reúno num churrasco com 5, 10, 15 pessoas, eu estou fazendo algo errado? Está fazendo algo errado. Quando eu vou para um bar festar, eu estou fazendo algo errado? Está fazendo algo errado. Mas quando eu vou no mercado de máscara, eu estou fazendo algo errado? Não. Porque se você vai com álcool gel, com a máscara, se você se isola, se você faz a compra e volta para casa, você não está fazendo nada de errado. Então eu insisto de que o isolamento social, e é um debate que eu fiz essa semana na Câmara, criticado por alguns e aplaudidos por outros, é que nós vivemos no Brasil um momento muito curioso de que as pessoas, e não é de hoje, o legislador brasileiro, ele tem um grande problema. Ele entende que legislar é proibir e multar. O que é fazer lei? Proíbo que o fulano vá em tal lugar, proíbo que o ciclano fume, proíbo que o ciclano beba, proíbo que agora está proibido andar de elevador, está proibido andar no parque, está proibido não sei o quê. Aquele que não fizer, multa. E nós vivemos um Estado extremamente repressor e opressivo e pouco educativo, certo? Então nós, no Brasil, ao contrário do Japão, onde, por exemplo, primeiro você educa e depois você pune, aqui é o contrário. Primeiro você pune e depois você educa. Aí há aqueles grandes senhores, pensadores, ideologias e tal, que não, mas nós temos que multar, porque nós temos que fazer. Agora tem um vereador lá que quer colocar multa em festa clandestina, em multa, em multa, em multa. Quer dizer que o cara pode cobrar 50 mil reais numa festa clandestina, ganha 15 mil, paga 15 mil e está tudo bem. Quer dizer, são projetos de lei que não resolvem a vida do cidadão. Então nós temos que insistir no que a secretária Márcia Sulac, por exemplo, fez, até tirar sarro e dizer o seguinte: oh, você quer que eu te ensine como é que põe uma máscara? Então o isolamento social, ele é fundamental. A repressão, ela deve acontecer quando aquilo não for respeitado. Mas primeiro você tem que educar, primeiro você tem que informar. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui com você, que a secretária de saúde fez na televisão, e que o prefeito já... Isso é fundamental. Então, eu acho que o isolamento social é fundamental, sim. Nós podemos abrir o comércio, mas nós temos que ter regras. Uma coisa é você ir comprar uma camiseta, outra coisa é você ir numa festa tomar cerveja. São coisas absolutamente diferentes. Eu insisto nisso. Não faz o menor sentido isso. Menor sentido. Então, eu acho que o isolamento é importante, o regramento é importante e, no último momento, a punição. A questão também, agora falando um pouquinho mais da política nacional, e até dá para fazer um comparativo com Curitiba, como você disse no início da entrevista, Curitiba vinha com um cenário muito positivo, muito favorável, muito elogiado até fora aqui da cidade, até em comparativo com o Paraná também, Curitiba vinha muito bem nos números, agora deu uma crescida que até certo ponto é natural que aconteça, até pelo aumento da testagem. Nacionalmente já existe daí muito mais críticas. E a gente, numa outra oportunidade, numa outra conversa, você falou que apoiou no segundo turno a eleição do Jair Bolsonaro, achava que era necessário a eleição dele. Como que você enxerga agora essa diferença de postura do Greca e do Bolsonaro? E se continua o apoio a ambos, se continua, qual que é a tua visão da política contra o coronavírus, não só municipal, mas também nacional? Se a tua pergunta se refere, vamos lá, a tua pergunta se refere ao plano nacional do que o Bolsonaro tem, como é que se diz, feito com a pandemia? É essa a tua pergunta? Ou é o enfrentamento contra o Bolsonaro? Não entendi bem o que você quis dizer quando eu votei nele, para eu poder te ajudar a responder. Mundialmente até se tem falado, tem surgido algumas críticas ao Bolsonaro no plano dele contra o coronavírus. Se você continua apoiando a postura, se é o correto, as medidas que ele está tomando são as necessárias. Agora teve até esse prolongamento, né, do auxílio emergencial, a questão dos ministros, toda uma análise do governo nacional, como está sendo feito o trabalho. Ok, tá se saindo muito bem como repórter. Deu uma volta para perguntar se eu apoio o Bolsonaro. Vamos lá. Bom, eu não costumo, Pedro, ficar em cima do muro, você sabe disso, a gente já esteve junto, não é a primeira vez. Veja,
eu nunca apoiei a política do Bolsonaro quanto ao coronavírus, certo? Eu acho que há um problema no país de que quando você vota em alguém, vira time de futebol, né? Então, porque eu sou coxa, eu não posso ver o que o Atlético tem de bom, né? Então, assim, eu torço pro Coritiba, todo mundo sabe, mas todo mundo sabe que o Atlético é campeão da Copa do Brasil. Eu não tenho como criticar um clube que está melhor do que o meu, entende? E na política é parecido. O Bolsonaro foi meu voto no segundo turno. No primeiro turno eu não votei no Bolsonaro, votei no Álvaro Dias. E depois eu fiz uma escolha entre o PT, contra o PT. Foi a minha votação. Eu votei contra a esquerda. E era o Bolsonaro naquele momento. Pois bem, a política bolsonarista no que tange a pandemia, ela é um desastre. Ela é um desastre. Não tem como esconder que a política bolsonarista não é um desastre no que tange ao coronavírus. Então nós temos a demissão. E aí eu quero só te fazer uma correção que eu acho importante. Eu nunca apoiei a política do Bolsonaro no coronavírus. Eu acho que existem posturas econômicas do Bolsonaro, existem movimentos do Bolsonaro por ter, na teoria, um liberal em alguns momentos e conservadores em outro, que eu apoio, tanto na questão conservadora quanto na economia, na questão liberal. Ok, ponto, fecha esse discurso Bolsonaro. Agora, na pandemia, é um verdadeiro desastre. Ele demite o Mandetta, que, na minha opinião, estava fazendo um bom trabalho, que pediu isolamento social. Aí o Teixe contrata um ministro, coitado, que não sabia o que estava fazendo. Nós temos hoje o Pazuello, que é um ministro que não sabe onde está. Nós temos um governo federal que esconde números. Nós temos um governo federal que não demonstra no uso das máscaras a importância do vírus. E nós temos no governo federal uma postura para negar o vírus. Eu não posso ir a favor disso. Eu não posso ir a favor disso. Eu não posso ir a favor disso. Eu sou um cara de consciência, eu sou um vereador consciente. Eu entendo o que é você votar em alguém e cobrar de alguém. Eu não posso achar que 35 mil mortes no Brasil é natural. Eu não posso achar que um problema nas UTIs é natural. Então, o que eu esperava do governo Bolsonaro nesse momento, do governo federal, era uma postura minimamente digna no que tange a postura do vírus. Ah, Pierre, então você é esquerdista, porque se é contra o Bolsonaro, você é esquerda. Esse rótulo que o Brasil inventou é uma grande bobagem, porque eu não preciso apoiar o Bolsonaro como pessoa para elogiar a postura econômica e não preciso ser contra ele para dizer que ele está errado no vírus. Porque ele está errado, sim, na condução do coronavírus. Completamente errado. Assim como eu acho que a reunião ministerial dele não teve problema nenhum. Não teve problema nenhum. Ele é aquilo lá que ele falou. Os palavrões que ele disse, os xingamentos, a ideologia dele, talvez um pouco se passando a questão da Polícia Federal, que até hoje não dá para ter uma interpretação correta ou não do que ele quis dizer. Aquela reunião ministerial, por exemplo, na minha opinião, não tem problema nenhum no que ele falou. O problema é ele dizer que a morte pelo corona é normal. O problema é o país esconder os números do Ministério de Saúde. Isso é o problema. E nisso ele está completamente errado. Completamente errado. Então agora nós já estamos chegando ao final do nosso UP Notícias Especial Política. Eu quero agradecer a minha coprodutora Samar Mourad, a minha professora orientadora Sandra Nodari e a coordenadora do curso de jornalismo Maria Zaclis Veiga. Em especial, meu agradecimento vai ao vereador e líder do prefeito Rafael Greca, Pierre Petruzziello. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Um abração para você. Obrigado por tudo, tá? Obrigado mais uma vez e estou à tua disposição. Um abraço a todos da UP. Muito obrigado e até semana que vem.